Por trás do sorriso, das entrevistas, da expectativa de promessa olímpica, inicialmente, André Santos percorreu um longo caminho até chegar nesse ponto. Essa história começa a 1.900 quilômetros de distância, na cidade portuária de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde André, hoje com 20 anos de idade, teve que erguer e superar seus primeiros obstáculos. Menino levado que era, causava tremendas confusões na escola e dava um trabalhão aos seus professores. Até que um dia, por volta de seus 9 anos de idade, sua então professora Terezinha sugere que o garoto pirracento canalize toda aquela energia na prática de algum esporte, no caso, em luta greco-romana, no qual Ricardo, que era professor de educação física, dava aula às crianças no centro poliesportivo da cidade. André, então, passou a lutar e treinar com meninos da sua idade, com a supervisão do treinador Ricardo. Apesar da força física inegavelmente avantajada para sua faixa etária, logo ficou claro que André não levava jeito para a luta, mas sim, na verdade, para o levantamento de peso. O seu treinador de luta greco-romana passou a acompanhá-lo na execução de exercícios que envolviam a suspensão no ar de altas cargas com a força do corpo do jovem menino. André, então, pôde, enfim, direcionar sua força e energia de sobra num esporte em que ele se divertia e demonstrava enorme talento, uma vez que era o melhor entre as crianças de sua idade nessa época. Porém, aos seus 12 anos de idade, seu treinador foi transferido para Pelotas, cidade vizinha de Rio Grande, para dar aula a crianças portadoras de necessidades especiais. Com a ausência do treinador, André abandonou não só o levantamento de peso, como também o seu possível futuro no esporte. André teve uma adolescência relativamente normal. Isso se não fosse por um quadro depressivo desenvolvido aos seus 15 anos, devido à insatisfação que tinha com o seu corpo por estar acima do peso. Apesar dos problemas com a sua aparência, isso não impediu que Luísa, uma bela jovem que morava na cidade, se interessasse por ele. Ambos se conheceram numa festa de aniversário e 2 semanas depois já estavam namorando. Desde nova, Luísa sempre foi uma menina engajada em projetos sociais, especialmente nos que envolviam crianças carentes. Num dos eventos beneficentes que costumava participar, Luísa convida André para acompanhá-la e ajudar na organização. Foi então que, para sua surpresa, André revê seu antigo treinador de levantamento de peso, Ricardo, que havia sido transferido para Pelotas, mas que havia retornado há pouco tempo para trabalhar novamente no antigo Centro Poliesportivo de Rio Grande. É então que ex-aluno e ex-treinador retomam o contato, de modo que, num certo dia, Ricardo convida André a treinar novamente no esporte em que ele se destacara na infância. E foi o que André fez. Aceitou o convite do seu treinador na infância e voltou a erguer os pesos. Aos 17 anos de idade, André já estava visivelmente mais forte e mais satisfeito com o seu corpo e desempenho físico. Notando o progresso acelerado e acreditando no potencial do aluno, Ricardo consegue uma oportunidade de André treinar por uns meses em Houston, no Texas, numa grande instalação esportiva olímpica dos Estados Unidos, para também se preparar e também competir no final de 2013. Por lá, André treina pesado durante 8 meses, até que se inicia a tão esperada competição. O resultado de seu esforço não foi em vão, e ao erguer 170 quilos, conquista a medalha de prata na sua modalidade de peso médio. Ainda em Houston, Fabiano, treinador do Centro Nacional de Treinamento de Levantamento de Peso Olímpico da cidade do Rio de Janeiro, percebeu a alta capacidade de André e o convidou para um dia ser treinado por ele no Rio. André fica lisonjeado, mas de início não levou muita fé naquele convite. Até que um ano depois,
Já com seus 18 anos de idade e de volta a Rio Grande, André recebe um inesperado telefonema. Era Fabiano, o convocando oficialmente para treinar no reconhecido centro de levantamento de peso da cidade do Rio. André, então, se viu em volta de um dilema: continuar vivendo em sua cidade natal, próximo de seus pais, Dona Cristina e seu Reinaldo, e de Luísa, sua então amada, que completara com ele 3 anos de namoro, ou ir para o Rio de Janeiro, treinar num dos mais sérios e respeitados centros de treinamento do esporte que tanto estimava ser campeão mundial. A resposta ao impasse veio após uma conversa com a sua mãe, Dona Cristina, que o incentivou a pedir a sua namorada em casamento e que ambos fossem juntos para o Rio, onde poderiam construir uma nova vida. Seguindo os conselhos da mãe, André foi para o Rio com a sua noiva para viverem num pequeno apartamento do bairro de Deodoro. Luísa, sua noiva, conseguiu ingressar numa faculdade de turismo e passou a trabalhar no hotel em Copacabana. André recebia ajuda financeira dos pais e, aos finais de semana, quando não estava treinando, realizava alguns bicos como motoboy. Apesar das dificuldades iniciais, o casal começou a estabelecer uma boa vida na nova cidade e André estava sendo bem-sucedido nos treinos. Em 2015, André conquista a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Como se não bastasse, um ano depois, aos seus recém-completados 20 anos de idade, André conquista também o primeiro lugar no Mundial Sub-20 de levantamento de peso em sua categoria. Por trás desse sorriso não está apenas toda a trajetória de superação. Por trás desse sorriso não está só a glória do sucesso conquistado até então. Por trás deste sorriso também está a expectativa de promessa de ouro nas futuras Olimpíadas de 2020 em Tóquio, sua primeira participação nos Jogos. Essa esperança olímpica vai começar e se concretizar assim que André garantir a sua vaga nos Jogos, após concluir a fase classificatória da sua modalidade, que no caso vai se realizar ainda neste ano de 2016. Ao que tudo indica, esse sorriso ainda será motivo de alegria para muitos brasileiros num futuro bem próximo.